Olá, Rose, tudo bem? Opa! Meus amados, boa noite para vocês. Estamos aqui com o pastor Nélio, que é uma grande figura do cenário Graças evangélico aqui do nosso Maranhão. Uma pessoa que tem a um trabalho extenso ali na área do Jardim Tropical, né? Jardim Tropical, Deus. aquela área que abrange toda a cidade operária, é? Jardim Tropical, cidade operária, cidade olímpica, é? Não, na verdade, o bairro do Jardim Tropical, ele é pertencente ao município de São José de Ribamar. Porém, é um bairro muito extenso, né? É tanto que ele se divide em polos, Tropical 1, Tropical 2. Só daí você já Ah, tem uma tá. dimensão da Entendi. área geométrica dele, né? Viana tá aí, né? Oi, amigo. Boa noite. Deve estar dando aqui boa noite, pastor Nélio. O Boa noite, Viana, Fabiano. grande Pastor. teólogo. Meus amigos, então o pastor Nélio está sendo meu convidado aqui para fazer a estreia desse novo Instagram, né? A gente está crescendo esse Instagram em nome de Jesus. A gente começou com, acho que a gente tinha cento e pouco na última semana. Eu digo, cada live eu quero ganhar 500 seguidores. Em nome de Jesus, a gente está com 500 seguidores já e vai crescendo. Mas o pastor Nélio, eu gostaria que o senhor se apresentasse também um pouquinho, pastor, contasse do seu ministério. Gente, o pastor Nélio tem um ministério lá no próprio Jardim Tropical, que é a Assembleia de Deus também, né? E ele vai Sim, contar um pouquinho desse início de trajetória dele, até para vocês terem noção, porque hoje a gente vai fazer uma panorâmica do cenário evangélico no Maranhão, né? A gente vai falar um sim. pouquinho, porque é importante a gente falar como é que nasce esse segmento evangélico aqui no Maranhão, quando foi que surgiram as primeiras igrejas, né? Qual a importância do trabalho social, quais os trabalhos sociais que vêm sendo feitos por essas igrejas, qual o papel, né, social que é muito forte, eu sei, né, das igrejas evangélicas aqui no Maranhão, e que acaba sendo um papel, de certa forma, por que não dizer político também, porque tem muitos evangélicos nesses últimos governos, né, pastor? Sim, sim, sim. A gente tem que voltar lá atrás, né? Para a gente começar desde a questão da reforma, lá por Uhum. esse Lutero, para que a gente possa ter uma noção. Porque hoje, na Século verdade, XIX, né? porque nós não vamos falar de igreja, nós vamos falar de instituições. A igreja, ela foi fundada por Jesus na cruz do Calvário, tá Sim, certo? sim. Agora, nós vamos falar de instituições denominacionais, Opa. registradas em cartório, por CNPJ, é diferente. Isso. Jesus não é um Deus de denominação. Jesus é um Deus de pessoas. E essas Exatamente. pessoas é que são a igreja, tá? Mas pelo costume, do hábito e até questão cultural, É, as pessoas é, chamam a denominação de igreja. Olha a minha igreja, olha a minha igreja. Mas de uns tempos para cá, as pessoas começaram a mudar esta, esta chamada, essa identificação. As pessoas já não chamam mais de igreja, elas já chamam, ó, meu ministério, ministério. a minha denominação, a minha Uhum. denominação a qual eu pertenço e frequento. Agora, quem é a igreja? A igreja é eu, a igreja é você, Sim, a sim. igreja é o índio que está lá na tribo, a igreja é o africano que está lá na África, a igreja é uma imensidão de pessoas, né? Como surgem, né, as primeiras denominações aqui no nosso estado. Mas antes, pastor, a gente começa com uma palavra, né? Eu gostaria de fazer uma breve oração, né? Amém. Pedir para o senhor, como pastor, fazer essa breve oração aqui por mim, por Sim, você, por esse trabalho, que é um trabalho que para mim é um trabalho novo, para vocês que não me conhecem, vocês que são seguidores do pastor Nélio, né, que estão chegando aí na live. Eu tenho minha vida profissional como jornalista, mas eu estou cada vez mais querendo também trabalhar no segmento, né? Divulgar mesmo, falar da palavra de Deus. Eu faço lives com outras coisas, outros temas, então eu achei que seria muito bom para mim crescer e aprender mais se estivesse fazendo essas lives para a gente. Então, faça aí uma breve oração por nós, lhe agradeço. vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, transmitindo, Senhor, esta live ao vivo, para nós relatarmos, Senhor, algo muito importante que é o teu corpo, que são aquelas Sim, pessoas que te servem, que é a tua igreja, Senhor, que se prostra diante de ti, aqui no nosso estado, Maranhão, especificadamente na nossa capital, São Luís, e assim sim. como todo mundo, Senhor, onde tiver um servo teu, assistindo esta live, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vamos falar um pouquinho como surge essa história do segmento evangélico aqui no nosso estado, né? Eu disse que a gente pode voltar um pouquinho lá atrás, né? Bem atrás. Dia 31 de outubro de 1517,
na Alemanha, lá em Wittenberg, onde Lutero foi o grande reformador protestante, né? Protestante porque veio de protestar. Lutero protestou contra algo que ele não aceitou, tá certo? Lutero era um teólogo, também era um grande estudioso bíblico, era formado também em direito, era um advogado, recém muito jovem, mas a sua chamada ministerial falou mais alto, né? E ele então se tornou um padre agostiniano, ali da Igreja Católica Romana, dedicado, mas quando Lutero se deparou com uma realidade, ele não conciliou esta realidade que ele vivia na época com o que ele lia na Bíblia. É mais ou menos o que a gente vê hoje, tá entendendo? Então ele começou a ver muitas vendas de indulgências, muitos comércios, as pessoas fizeram a igreja de uma verdadeira feira de comércio, e, na verdade, Lutero começou a bater contra isso e contra outras coisas mais. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou as 95 teses que o homem é salvo pela fé, baseado em Romanos 8,17, que o justo viverá pela fé. Então, começou todo um movimento, porque até então a Bíblia não tinha, as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. Depois deste grande movimento da reforma, eu estou abreviando, porque é uma longa história. Fique à vontade. Então, todas as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia. Isto trouxe um benefício positivo e negativo. Positivo por quê? Positivo porque as pessoas começaram a ver a verdade, o que antes elas não tinham acesso. E por que não foi bom? Porque muitas pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e começaram a fazer interpretações erradas daquilo que estava escrito. Entendi. E hoje você pode ver que tem muitas igrejas denominadas cristãs que, na verdade, elas não são cristãs autênticas. Para nós evangélicos, eu não quero citar aqui nomes, porque isso não é o nosso papel aqui, mas elas não são consideradas cristãs, 100% cristãs, porque elas distorcem um pouco a Bíblia. Já o evangelho protestante, deste que vos falo, ele já chegou em terras brasileiras no dia 10 de março de 1577, na cidade do Rio de Janeiro. Então, você já vê aí que já houve um tempo aí muito extenso, né, longínquo, para que este evangelho chegasse aqui em terras brasileiras. A necessidade, né, de expansão desse evangelho, né, pastor? Necessidade de expansão. Que bom, né, que uma terra de índios, né, naquela época. Sim. Não mudou muito, mas... Sim. Na verdade, o evangelho entrou aqui no dia 10 de março de 1577 com pastores franceses. Tá certo? Foram os primeiros a trazer. Os franceses que desembarcaram no Rio de Janeiro e até então começaram a anunciar o que até então o povo não conhecia. Né? Muito bem, porque até então a religião era católica, né? Sim, sim. Predominava. Predominava. Sim. Durante um bom tempo. Claro. Agora, nos últimos de uns anos para cá, já acho que talvez uns 10 anos para cá, os crentes evangélicos estão crescendo muito aqui no Brasil, né? Na verdade, a expansão cristã evangélica, ela já começou a se propagar desde as décadas de 70, né? Já desde 70? Da década de 70. Ela começou a se expandir de forma muito forte aqui no Brasil. Porém, já havia todo um movimento de vários evangelistas americanos, como era o caso de Billy Graham. Billy Graham, ele reunia milhares de pessoas em um lugar só. Billy Graham foi um pastor que pregou, para você ter ideia, para 1 milhão de pessoas. Tá certo? Isso na nossa mente é quase... Sem internet, né? Sem internet, reunindo multidões em estádios, né? Em grandes eu já acompanhei umas 2 pregações dele na internet, porque a internet é bom por esse aspecto, né? Porque você tem acesso a um conteúdo que você jamais teria, né? Então, já acompanhei algumas pregações, né? Pregações verdadeiras, muito lindas. Bom, mas vamos voltar para os franceses trazendo o evangelho. Minha pastora acabou de entrar na live. Pastora Alba, seja bem-vinda, boa noite. Esse é o pastor Nélio, que eu lhe falei. É uma pessoa que está ajudando a gente aqui hoje nessa live. Em breve vou lhe trazer aqui também, pastora, viu? Pastora. Pois é, então voltando ao nosso fato histórico, a primeira denominação evangélica a chegar em terras maranhenses, especificadamente aqui nas terras, na nossa ilha, São Luís, foi a Igreja Presbiteriana, tá? Uma igreja que ela já tem mais de 100 anos aqui em nossa terra. Ela chegou aqui dia 6 de junho de 1886. Então, ela foi inaugurada
no dia 26 de julho de 1887, pelo então reverendo Thomas MacDonald. E aqui tem um detalhe, que quem ajudou ele a fundar a igreja, na época, foi a dona Maria Bárbara Belfort Duarte, que era então esposa do governador da época. O primeiro governador do Maranhão, tá? Doutor Paulo Duarte. Ele foi o primeiro governador do Maranhão e ela ajudou a fundar a primeira denominação evangélica em terras maranhenses. Eu acho que esse fato pouca gente sabe, né? Aqui em Palmaçu, né? Na ilha, né? Grande ilha. Né? Isso. Agora a gente está falando de denominação. Sim. Então, a primeira denominação, até então, que ainda não havia evangélico aqui em terras maranhenses, foi a Igreja Presbiteriana, que colocou os pés aqui em terras maranhenses no ano de 1886 e inaugurou a igreja, que a gente tem uma igreja ali no centro, muito antiga, né? No dia 26 de julho. Na Abertura das Cajazeiras, não é isso? Isso. No dia 26 de julho de 1887 foi inaugurado o primeiro templo presbiteriano em terras maranhenses. Posteriormente veio a Batista, depois, né? Depois, já no ano de 1808, foi inaugurado, dia 23 de maio, a primeira igreja batista aqui em São Luís, tá? As três primeiras denominações mais antigas em terras maranhenses são os presbiterianos, que chegaram em 1886, os batistas, que chegaram em 1808, e, por fim, os assembleanos, que chegaram no ano de 1922, pelo então missionário colombiano Clímaco Bueno Asa. Tá? Legal. Muito bom. Ele já veio, então, agora trazer a denominação evangélica Assembleia de Deus e anunciar o evangelho que até então não era anunciado no Brasil, que era o poder de Deus com evidências, com milagres, com batismo com o Espírito Santo, com curas e maravilhas, tá entendendo? Que é o movimento pentecostal dentro do contexto protestante que existe hoje. Entendi. Muito bem, então, essas igrejas, é interessante que as denominações evangélicas do Maranhão, elas têm uma variedade, né? A gente nasce aí, começa esse movimento com 3 igrejas, mas assim, muito rápido houve um boom, né, pastor, de igrejas aqui no nosso estado, né? Bom, essas igrejas, elas vêm aqui para a ilha, para a capital, e depois elas se expandem para o interior do estado, é isso, pastor? Sim, na verdade, a capital São Luís, ela se tornou um quartel-general, né? Daqui da capital se expandiu por todo o estado. Hoje, todos os 217 municípios do Maranhão têm uma igreja evangélica. Tá certo. A gente tem essa variedade, né? Já as assembleias, presbiteriana, batista, mas a gente tem também as metodistas, adventistas do 7º dia, né? E as outras igrejas neopentecostais também aqui no Maranhão, né? O senhor poderia me dizer se, no caso, as igrejas pentecostais, não essas ligadas à Assembleia em si, mas as igrejas pentecostais, né? Elas já cresceram para além das outras igrejas aqui no Maranhão? Como é que está esse contexto de movimento evangélico, segmento, para além da igreja, a Assembleia de Deus? A primeira igreja pentecostal do Brasil foi a Assembleia de Deus, tá bom? Foi fundada por 2 missionários suecos, provenientes da Suécia, Gunnar Vind e Daniel Berg, que eles embarcaram na cidade de Belém do Pará, e eles trouxeram justamente esta mensagem, porque houve um grande avivamento na América, né? E eles foram impactados por esse avivamento. Então, eles receberam ali, numa conferência, uma profecia que eles deveriam ir a uma cidade chamada Pará. Até então, 2 suecos que jamais, acho que nem sabiam que era Pará. Sabia não. E foram procurar no mapa e encontraram Pará no norte do Brasil. E aí eles sentiram esta chamada de Deus, vieram, e hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil, posteriormente do mundo. Hoje a Assembleia de Deus ela conta aí com quase 25 milhões de membros em todo o território nacional. Isso no Brasil, tá? Não estou falando de mundo. Se você for falar de Assembleia de Deus de mundo hoje, ela ultrapassa os 30 milhões de membros. Estou falando de Assembleia de Deus. Eu não estou juntando a massa evangélica. Se você juntar a massa evangélica hoje, segundo a última pesquisa do IBGE, hoje 60% da população ela tem uma simpatia pela igreja evangélica, segundo a última pesquisa do IBGE. Né? Aqui no Brasil, né, o segmento evangélico ultrapassou o católico, né, que a religião católica, né, era a principal religião do Brasil. Hoje em dia, pode dizer
que são as evangélicas. E, pastor, falando aqui do Maranhão, qual seria o principal fator responsável pela expansão desse segmento evangélico aqui no nosso estado? Olha, Rose, o primeiro impacto da igreja evangélica é anunciar Cristo Jesus. Uhum. A igreja não tem outro fundamento a não ser Cristo. Qualquer igreja que tenha um fundamento que não seja Cristo, ela não é uma igreja cristã. Ela é uma igreja Verdade. messiânica, tá? Porque o que nos faz nos envolver diretamente a Cristo é justamente fazer o que ele fazia. Anunciar o reino dos céus para as pessoas, para os homens. Ele chamou os discípulos para serem pescadores de homens. Chamar os homens para o arrependimento. A primeira missão da igreja é anunciar Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz, e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e que foi levado aos céus e está à destra de Deus Pai. Este Jesus que morreu na cruz, ele tem um poder transformador de transformar uma pessoa das trevas para a luz. O exemplo está aí, uma infinidade de testemunhos. Eu estou falando de pessoas convertidas, não estou falando de pessoas religiosas. A pessoa que tem um encontro real com Cristo, dificilmente ela tornará-se a mesma pessoa. Isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com Paulo, que era perseguidor da igreja, que quando teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, nunca mais Paulo foi a mesma pessoa. Quando uma pessoa tem um encontro real, de fato, de verdade, com Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Há uma transformação completa. Por exemplo, disso que hoje a igreja, ela recupera mais pessoas do que os presídios. O presídio é uma instituição do governo para... Inclusive, Sim. Inclusive, o trabalho, eu acho que é um dos próximos aspectos, até dentro dessa pergunta, né? Como a fé evangélica influencia o comportamento e as escolhas dos seus seguidores, né? Aí o senhor está tocando num ponto que é crucial para nós evangélicos, é esse trabalho que é feito social, de apresentação do evangélico para as populações que mais precisam. Mas nos presídios, né? Esse trabalho é muito forte, né, pastor? Além dos trabalhos dos presídios, existem trabalhos que são voltados para a área social, que é a Igreja da Assistência, quase que 100% para mendigos e moradores de rua. Hoje, graças a Deus, existe a internet que pode mostrar esses trabalhos, e o que a mídia não mostra, infelizmente. Hoje existe uma massa de pastores que praticamente moram dentro da Cracolândia de São Paulo. Se você fizer uma pesquisa minuciosa, você vai se admirar com o trabalho que os pastores fazem dentro da Cracolândia. Distribuição de sopa, corte de cabelo, assistência espiritual, tá certo? Assistência na área de saúde. Então, a igreja, ela chega onde o Estado não chega. Esse é o ponto fundamental da igreja. Onde a falha, eu digo, não é nem falha, porque, na verdade, mas a gente muitas das vezes não pode falar porque A ou B se ofende, mas aonde o Estado tem deixado, né, o espaço ocioso, as igrejas evangélicas, a gente observa que elas têm tomado conta desse espaço e feito um espaço de transformação de vidas, né, e de salvação mesmo. A gente tem muitas histórias incríveis nos presídios, né? Houve um tempo em que eu acompanhei uma greve de policiais da PM do estado do Maranhão. E, claro, uma greve da PM, né? Que é uma coisa assim que hoje em dia nem pode mais haver essas greves, né? É inconstitucional, mas houve. E teve muitos conflitos em presídios, né? Então, assim, as únicas pessoas que entravam, que tinham acesso a falar com líderes faccionados ali dentro, eram os pastores, né? Então, assim, essas pessoas, eles têm um respeito muito grande pelos evangélicos, né? Qual o motivo? O que o senhor atribui a essa força, né, dentro das igrejas para com esse público de internos, essa aceitação, é a palavra correta, das igrejas dentro dos presídios? Um vazio espiritual, né? Um vazio da alma, um vazio da mente, um vazio do coração, um vazio de todos os sentimentos que um homem pode ter. Fator carinho de mãe, fator carinho de pai, fator família. Muitas dessas pessoas não tiveram um abraço de um pai, não tiveram um abraço de uma mãe. Posteriormente,
deram um abraço de um pastor, deram um abraço de uma irmã da igreja, uma senhora idônea, intercessora, que ora, que clama, que também é mãe. Outro fator também é que muitos desses presidiários são filhos de crentes, são de pessoas que estão na igreja. A maioria dos que estão presos também um dia foram evangélicos, estão afastados da casa de Deus. Esvaziamento espiritual. Esse é o primeiro fator que leva eles a recorrerem a Deus. O outro fator que eu estou mencionando para você é que muitos, não posso aqui confirmar, mas é que uma parte deles um dia estiveram na igreja. Tá? Entendi. Também tem pais que são crentes, que são evangélicos, um irmão, um parente, um amigo. Alguém está ligado a ele, está ligado diretamente. O que traz um sentimento deles se voltarem para Deus é eles saberem que não tem outro caminho que pode mudar a vida deles e que não possa ajudar eles a não ter o caminho da verdade, que é o caminho de Deus. Né? Pastor Nélio, esse é um estado que, quando houve a pandemia, graças a Deus, a gente as igrejas não fecharam, né? Muitos estados, muitos países, igrejas, ninguém tinha acesso. São Paulo, ninguém tinha acesso. Aqui, a gente não fechou as portas, as igrejas não fecharam. O senhor atribui isso a que exatamente? Olha, Por que no Maranhão, diferentemente do resto do Brasil e até do mundo, no Maranhão, em plena pandemia, as igrejas evangélicas tiveram a liberdade de trabalhar? Na verdade, aquele momento da pandemia que a gente viveu, houve um pânico generalizado, né? A gente não pode esquecer desse fator pânico. Por quê? Porque houve uma avalanche de informações, tá certo? As pessoas não sabiam em quem acreditar, porque a mídia falava uma coisa, o secretário de saúde falava outra, além de que as notas de falecimento que eram colocadas na mídia eram coisas absurdas. Olha, hoje morreu 3 mil, hoje morreu 5 mil. Você sabe que é você levantar de manhã cedo e você se deparar com uma situação dessa? E o fator mais impactante é que muitas pessoas nossas que nós conhecemos, nós tivemos notícias que morreram. Então, quem ama não quer perder. E eu parabenizo os pastores que tiveram coragem de abrir a igreja nesse tempo. Tá? Porém, houve a lei depois que o governador, então, Flávio Dino, por precaução, pediu que as igrejas se mantessem fechadas, porque os hospitais estavam, os leitos de UTI estavam já 100% lotados. Então, muitos pastores se recuaram, reconheceram a questão dessa necessidade. Mas logo após que houve um alívio da pandemia, praticamente 100% das igrejas abriram suas portas. Naquele momento de pânico, de desespero, as pessoas estavam precisando de ouvir uma palavra. Sim. Tá? E a palavra que pode, nesse momento, acalentar a alma de um ser humano é a palavra de Deus. Não tem outra palavra. Você vê que padres, pastores fizeram uma mobilização a nível nacional para gravar live. Foi o tempo em que todo mundo gravava live. Eu gravei muita live, tá entendendo? Todo mundo aprendeu, né? Com palavras de esperança, com palavras de Deus, para que as pessoas confiassem em Deus, porque ainda não era o fim, porque de fato não era mesmo o fim, a gente sabia que não era o fim, mas havia uma necessidade de acontecer isso no mundo. Deus é soberano nas suas decisões. O homem que não entende Deus. O senhor acredita que essa pandemia ela veio marcar algum momento profético para a humanidade? Na verdade, já houve outras pragas na Terra, né? Houve a peste bubônica também, que matou muitas pessoas, né? Na Europa. Houve uma mortandade totalmente sem controle. Na verdade, isso já foi uma profecia proferida por Jesus em Mateus 24, quando ele fala dos princípios de dor, ele cita as pestes. Pestes são pragas que viriam sobre a terra, né? São enfermidades, são doenças, como a AIDS. A AIDS é uma praga permanente. A AIDS ainda não é uma cura confirmada, definitiva, que alguém você possa... Você pode ir numa farmácia e dizer, olha, eu quero um remédio para a AIDS para não ficar curado. Não existe. E ainda falando sobre a questão da pandemia, o que eu observei, pastor, não sei se você concorda comigo, é que nós temos, no nosso estado, diferentemente de outros, a gente tem uma parcela muito grande de evangélicos, de pastores, de líderes de igreja, de congregações, de ministérios, que tem uma consciência política muito forte e até militam na política, né?
não seria essa influência também que ajudou com que as igrejas não fechassem em definitivo? As igrejas fechavam por um período tão rápido que a gente nem percebeu. A gente percebeu mais que elas ficaram abertas, né? Em contraponto ao que estava acontecendo fora do Maranhão, né? Não seria essa a razão? Eu acredito que a influência da igreja dentro do contexto política, ela se tornou um fator positivo, ao mesmo tempo um fator meio que complicado. Por quê? A igreja, por ser uma entidade cristã e ao mesmo tempo social, a igreja ela não pode ficar lá. Por anos a igreja ficou calada. Por anos a igreja ficou calada. Eu ainda na minha adolescência, eu vi pastor falar em púlpito que a política era do diabo, tá? Eu vi pastor falar em púlpito que a televisão era do diabo. Eu vi pastor falar em púlpito que a praia era do diabo. Como é que a praia é do diabo se Deus criou a praia? Né? Não, agora, o que ele deveria dizer? Olha, tem um dia propício para você ir na praia. Não é propício você ir naquele dia por causa disso e disso. E por anos a igreja, ela vivenciou essa realidade de que a política era do diabo. E, na verdade, a política é uma bênção. A política é tão uma bênção que os brasileiros querem ir embora para a Europa, para Portugal, para os Estados Unidos. Por quê? Porque a política ela funciona. O salário lá é bom, a saúde é boa, a educação é boa, a riqueza de um país é a educação. É verdade. Certo? Então a política funciona. Infelizmente, tá? Não quero generalizar, mas a política do Brasil é uma política doente. Tá? Isso já vem desde o Brasil, colônia, lá atrás, se você for puxar a história, já é uma raiz estragada que precisa ser tratada. Tá certo? Agora, eu como pastor, particularmente falando, tá? Eu não concordo que o pastor ele seja candidato isso é minha opinião. Eu conheço pastores que são políticos, eu respeito a opinião deles, mas eu acredito que o sacerdócio é algo que vai além da política. Mas nós não podemos esquecer que o pastor é um líder e é um formador de opinião. Então, a minha opinião é que a igreja precisa, sim, da política, porém que tenham pessoas que, de fato, aspiram para defender esse lado político, social, de fazer políticas públicas no nosso país, que, infelizmente, é do jeito que é. Mas você não acredita que Deus precisa de defensores, né? O nosso Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Mas o senhor não acredita que ele usa pessoas estratégicas de suas igrejas para estar em locais estratégicos no tempo de hoje, assim como ele usou Daniel de forma estratégica para estar fazendo uma gestão dentro de um governo muito importante, assim como usou Moisés? O senhor não acredita nisso, que Deus ainda faz esse tipo de coisa? Pode Acredito. fazer esse tipo de coisa através de algumas pessoas, alguns... Acredito e defendo as pessoas e ajudo, até incentivo as pessoas que têm essa aptidão de defender. Agora, porém, há uma realidade que ela não pode ser escondida e que a gente não pode fazer uma cortina para que a gente se esconda. Antes de lhe cortar, só para embasar mais o seu raciocínio, da sua resposta, por exemplo, a gente tem grandes líderes, como o pastor Silas Malafaia, por exemplo. Ele nem tem 2 perfis para dividir, ele tem apenas um perfil. Nesse perfil ele fala de cristologia e fala da política no mesmo perfil. Né? E é uma pessoa que tem uma presença muito forte. Né? Sim. Respondendo a pergunta que eu lhe fiz, dentro desse contexto, Deus não faria ainda isso? Não estaria usando esse tipo de pessoas para... sei lá, de alguma forma, por exemplo, eu acho que a gente tem evangélicos que estavam no governo na época da pandemia, que estavam como secretários na época da pandemia. Eu não estou dizendo que foi a mão dessas pessoas, não. Eu estou dizendo que, por conta de um segmento evangélico muito forte no nosso estado, de pessoas evangélicas, pastores evangélicos, como secretários de estado, nós tivemos uma pandemia onde o mundo todo fechou as portas das igrejas e aqui no Maranhão nós permanecemos abertos. Não. Então, eu não posso afirmar porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas possa ser que sim, possa ser que não, tá certo? Eu não sei se você se lembra, mas há um tempo atrás já tivemos um vice-governador pastor, que foi o pastor Porto, que foi vice-governador com o doutor Jackson Lara, até então já falecido, de saudosa memória. A única
a questão da presença pastoral dentro da política, ela é positiva. Porém, eu defendo que o pastor ele tem um lado dele social. Observe, o pastor Silas Malafaia, ele não é político, mas ele tem uma opinião formada, tá certo? Aí eu defendo. Ele não é político, ele nunca foi candidato, inclusive ele não concorda de ser candidato. Já houve convites e convites, ele nega, mas ele é um defensor dos direitos do Brasil, do cidadão brasileiro. Aí eu sou a favor, tá certo? Que a pessoa, você vive num país democrático, você tem livre acesso de expor sua opinião e o seu pensamento. Então, se esse seu pensamento e essa sua opinião é para um bem comum, então que a pessoa venha falar e venha defender. Isso, de fato, de verdade, é louvável e aceitável, sim. Bom, e as igrejas evangélicas, elas têm lidado com a diversidade dessas opiniões entre várias doutrinas. Aqui no Maranhão, o senhor tem uma noção de quantas doutrinas, de quantos ministérios diferentes tem, além da Assembleia? A gente já citou aqui vários, né? Mas tem um número para isso? Olha, segundo as estatísticas, a maior denominação evangélica do Maranhão são as Assembleias de Deus. Tá bom? Em lugares que você não imagina, lá dentro do mar, lá dentro do interior do Maranhão, você chega lá, tem Coca-Cola e tem a Assembleia de Deus. Tá certo? Que bom, Então, assim, são bastante diversas, né, as assembleias. Eu usei o nome... Eu aprofundasse um pouquinho sobre essa questão, porque, assim, a gente tem a Assembleia de Deus, oficial do Brasil, e a gente tem igrejas pentecostais, mas ainda assim, essas igrejas pentecostais, elas utilizam o nome Assembleia de Deus, tal, né? Na verdade, a Assembleia de Deus, ela se tornou uma árvore de muitos galhos. A Assembleia de Deus, ela não tem uma patente oficial, ó, essa aqui, não. Existe uma igreja denominada Igreja Mãe, que foi fundada em Belém do Pará. Tudo começou em Belém do Pará. Quando a igreja sai de Belém do Pará, tá, ela toma uma autonomia, ou seja, outros pastores assembleanos fundaram ministérios com o nome do bairro. Exemplo, existe a Assembleia de Deus Ministério de Campinas, existe a Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, existe a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, existe uma densificação de Assembleia de Deus que levaram o nome do bairro, Assembleia de Deus da Penha, e assim vai. Agora, existe aquelas Assembleias de Deus que elas permaneceram somente como Assembleia de Deus. E elas são, a Assembleia de Deus, ela tem uma densificação de divisão eclesiástica que nós chamamos de campo. O que é campo? Campo é uma extensão geométrica onde existem igrejas pastoreadas por aquele pastor. Aqui em São Luís tem a IADESLE, que é a igreja mãe, tá? Pastoreada pelo reverendo pastor Zé Guimarães Coutinho, dividida em subcampos, que chamam de áreas. Para que ele pudesse ter um acompanhamento das igrejas, ele numerou essas áreas, que são campos, na verdade. Campos com 3, 4 congregações, tá? Para que ele pudesse, então, acompanhar o desenvolvimento do ministério. Mas a Assembleia de Deus em si, ela é uma densificação muito extensa. Então, como eu te disse, ela é uma árvore de muitos galhos. Então, você vai para um lugar, você vai encontrar a Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus, mas que tem um ministério diferenciado daquela original da de Belém. Entendeu? Mas é o mesmo costume, é o mesmo hábito, tá certo? Tudo. Não, a minha pergunta está basicamente dentro desse aspecto. Como a igreja, o senhor a sua igreja, ela é só Assembleia ou ela é Assembleia Madureira ou uma dessas aí? A Assembleia de Deus, ela, onde eu estou hoje, ela é denominada, levando o nome do bairro. Assembleia de Deus do Jardim Tropical. Pois tá? Então, dentro dessa variedade de identificativos de igreja, identificação de igreja, a gente imagina que são doutrinas iguais, mas sempre tem uma similaridade, uma particularidade de uma ou de outra, né? E assim como essas particularidades, dentro da doutrina interna de cada igreja, há também de membros, né? Todo mundo é assembleia, tá? Mas aí tem assembleia disso, tem assembleia daquilo, né? Como é que vocês, como líderes, o senhor como líder, lida com essas diferentes nuances, né, de doutrina mesmo e até de pensamento mesmo dos membros, né? Como conciliar essa unidade de pensamento?
Olha, dentro do contexto pentecostal, trazendo para a questão pentecostal, entre os pastores pentecostais não há nenhum problema em termos de comunicação, tá certo? O que há aqui de divisão de doutrina é você tratar com pastores de outras denominações que não seja a Assembleia de Deus. Pode ser a Assembleia de Deus que for, seja ela qual for, qualquer ministério, a raiz é a mesma, tá certo? Então, não há dificuldade de comunicação. Porque a doutrina da palavra, ela é revelada em uma só. Agora, se você for para outra raiz denominacional, tá? Que tem outra doutrina diferente dos pentecostais, aí sim, aí há um contexto de impacto, tá certo? Mas o foco maior é um só, que é Cristo Jesus. Então, mesmo com essa diversidade de opiniões e de doutrinas, a igreja consegue caminhar com uma unidade entre membros, entre seus membros. Particularmente eu, falando de mim mesmo, pelo menos eu nunca tive dificuldade de relacionamento com pastor nenhum. Tá certo? Maravilha. Tem alguém que está aqui na nossa live, que entrou agora, ele está perguntando que acho que é Deberg FX, deve ser seu seguidor. Ele está perguntando aqui, trindade ou unicismo, né? E eu não poderia deixar passar, porque não tem um debate evangélico que não se suscita esse tema, né? E para não deixar a nossa audiência sem resposta, eu já vou colocar essa pergunta dele aqui dentro desse nosso contexto. Viu, Rose? É um tema muito bom, ao mesmo tempo muito polêmico, né? Sim, mas para não fugir da doutrina, para não fugir da doutrina, né? A trindade é a existência. Eu creio na trindade, né? Unicismo claro. Não, assim. Claro. Né? Mas o Berg quer ouvir mais, Berg, aí o pastor pode explanar sobre isso aí. Mas é isso, a gente tira uma outra live para falar só sobre esse tema, de repente a gente pode até fazer um debate com alguém que compreende o unicismo, né, para a gente trazer alguém que fale aqui sobre esses aspectos. Mas é muito interessante, eu creio na Trindade e eu acho que a gente deve difundir cada vez mais isso, viu, Berg? Pastor, então as doutrinas sendo diferente, com suas características, não é nem diferente, cada uma com suas características, elas não influenciam, né, nessa diversidade de opiniões que existe entre ministérios e ministérios, é o que o senhor está me dizendo. Os pentecostais. Sim, nós estamos falando agora tratando dos pentecostais. Se você puxar para uma linha denominacional dos batistas, presbiterianos, igrejas neopentecostais, aí muda. Muda porque há um pensamento doutrinário totalmente diversificado, diferenciado daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. Porém, a unidade em comum entre as igrejas evangélicas é porque a base de todas elas é uma só, Jesus. Tá? Jesus é o fundamento principal, não existe outro fundamento. A Trindade, né? Jesus, a Trindade, claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mas o alvo principal é Cristo, né? Porque existe, na verdade, outras igrejas que professam vários deuses, né? Vários santos. Não existe um santo. Né? A gente se baseia em um só. E nós temos, por regra de fé da nossa vida e prática, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Né? A gente não coloca nada além da palavra. Bom, a gente tem falado e tem visto muito. Aqui perto de minha casa, por exemplo, houve não tem muito tempo assim, não, um problema de intolerância religiosa, né? E quando a gente fala, a gente tem escutado muita notícia sobre intolerância religiosa. Por incrível que pareça, as pessoas que reclamam de intolerância religiosa, eles sempre estão falando contra os evangélicos. Os evangélicos, eu não vejo os evangélicos se queixarem tanto assim, né? Então, assim, qual o impacto, né, que como dizer, a própria intolerância religiosa, ela tem tido nas igrejas? Os pastores hoje estão mais conscientes do que é isso, para não praticar isso, ou para fugir disso, para orientar os seus membros? Como é que é esse aspecto dentro das igrejas atualmente, na sua visão? Jesus disse uma palavra muito forte, eu quero expressar ela aqui. Por causa do meu nome,
vocês serão odiados. Jesus foi odiado pelos fariseus porque Jesus falava a verdade. A verdade, ela é como sal em ferida aberta, sempre vai doer. E nós não falamos aquilo que pensamos, nós falamos aquilo que está escrito, tá? Eu jamais vou abrir a minha boca e condenar alguém, porque eu não tenho este poder, eu não sou juiz para fazer isso. Eu não posso julgar ninguém, juiz só Deus. Agora, a Bíblia condena práticas, a Bíblia condena atos. Inclusive, houve uma deputada, que eu não quero citar o nome, em Brasília, que ela citou uma lei que a Bíblia fosse mudada e que alguns textos fossem tirados da Bíblia. Agora imagina você. Agora imagina você. É politicamente correto, né, pastor? Que inventaram agora politicamente correto. A intolerância religiosa, que assim eles denominam, não é contra os evangélicos, é contra a Bíblia. A própria Xuxa sugeriu mudanças. Eu disse, olha, é o seguinte, você não pode opinar sobre algo que você não conhece. A melhor coisa que você faz é você ficar na sua. Não conhece, não se meta. Não opine, né? Porque você vai cair em heresia. Então essas pessoas que combatem, porque o evangélico julga, não, eu não julgo ninguém. Eu jamais, eu não tenho esse cacife para julgar alguém, tá entendendo? Agora Deus julga. Ele julga, eu falei, ele é Deus. Ele não tá nem para quem não gostar, não. Quem não gostar ou gostar, não importa, ele continua sendo Deus. Tá entendendo? Agora, a verdade sempre vai de contra, né? Sempre vai doer. Isso aí é inevitável, né? É inevitável. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. É uma entrevista, né, um debate, mas com uma pessoa que é conhecedora, um teólogo como o pastor Nélio, a gente quer perguntar várias coisas. Pastor, a gente está finalizando, a gente vem aí de um período de final de ano, né, em que a gente teve muitos eventos evangélicos aqui na nossa cidade. A gente está entrando, nós estamos no pré-carnaval, daqui a pouquinho o carnaval, né, e a gente observa muita igreja se retirando, né, fazendo retiros. Então, são duas perguntas para a gente finalizar, né? Enquanto umas se retiram, outras estão presentes no próprio carnaval com apresentações em shows gospel, né? Então, assim, qual o impacto aí dessa música, desse segmento gospel nas igrejas, nas ovelhas, digamos assim? Como é que o senhor analisa aí? Primeiro, os que ficam, né? Participam dos shows, estão lá no mesmo palco que ocorre lá. E depois você pode pontuar a questão dos retirados, né? As pessoas, por que se retirar, né? Para a gente fechar aí a nossa conversa. A gente não precisa fechar agora, a gente pode ficar mais um tempo, mas me clareia aí as ideias acerca desses, porque você fica sempre assim, eu digo, gente, mas no carnaval não é quando a população mais precisa dos crentes? Mas só o senhor para falar melhor. Olha, na verdade, já está havendo uma certa mudança de pensamento de muitos pastores, tá? A questão do retiro, ela se fundamentou em um propósito. Só que esse propósito, ele foi levado mais além. Qual foi o propósito do retiro no início que surgiu a proposta da igreja se retirar? Da igreja levar os novos convertidos que estavam em fase de recuperação no discipulado. Essa foi a primeira proposta, tá? Por quê? Porque estavam vulneráveis, ainda estavam novos na fé, com questão de meses, tá? Questão de 8 meses, 9 meses. Então, a igreja propôs de levar essas pessoas novas na fé para um local retirado, para que ali eles pudessem ter um momento de lazer, de estudo, de momento espiritual, para que eles não pudessem tirar o foco deles. Só que a igreja ela foi mais além, ela não só levou os novos convertidos, ela levou também os maduros na fé. Então, foi toda uma massa de crentes. Isso se tornou quase uma questão cultural. Durante anos, no período de carnaval... Os crentes... cultural, já tem retiros recebendo como se fosse manifestação cultural mesmo. Já tornou-se, na verdade, manifestação cultural. Então, as igrejas elas se retiram para um local e lá eles ficam dias. Eu também já participei, já fiz. Tá? E não sou contra o retiro, tá bom? Mas também, eu sou a favor que a igreja ela ficasse neste momento em que as pessoas estão voltadas para um lado totalmente deplorável, né? Olha, eu estava ouvindo uma entrevista agora recente com o secretário de saúde do município
E os hospitais de urgência e emergência, nesse período de carnaval, a demanda é gigantesca, tá? De acidentados automobilísticos, de baleados, de esfaqueados, sem falar dos inúmeros acidentes, estrupos, uma série de acontecimentos que você, quando passa o carnaval, que você vai olhar as notícias, são a mais deploráveis possíveis, né? Então, você bem aí já percebe que não é algo bom. Mas a presença da igreja dentro é muito importante. Inclusive, há muitos pastores, aqui mesmo em São Luís, que têm um trabalho voltado no período de carnaval, tá? Na área evangelística, na área de aconselhamento, tá certo? Há todo um trabalho voltado. E eu concordo que a igreja fique, tá? Também não sou contra que a igreja se retire. Mas desde que se retire com um objetivo espiritual, né? Sim. E sobre quem fica, por exemplo, essas bandas, desses grupos que se apresentam ali naquele mesmo ambiente onde está ocorrendo Olha, ali aquelas manifestações. É o faz gospel, parte, é o movimento gospel, né? não faz parte da questão a qual eu professo, mas hoje não só são os evangélicos que promovem atividade no período carnavalesco. A Igreja Católica, todo ano, ela promove o Rebanhão, tá? E durante muitos anos é feito ali no Castelinho, tá certo? Há muitos católicos também que não concordam com o retiro, que não participam do carnaval, e eles ficam durante dias ali, dentro ali do recinto do Castelinho, cantando, rezando, fazendo suas atividades religiosas. Então, assim, a questão do temor a Deus vai levar você a não se envolver com aquilo que é errado. Só existe uma forma de você não se envolver com aquilo que não é errado. É você temer a Deus. A questão do louvor é porque as pessoas se acham, naquele momento ali, desprovidas de fazer alguma coisa e elas se reúnem e vão louvar a Deus numa praça, como é o caso ali que, às vezes, a prefeitura mesmo promove e trazem cantores de renome ali para a Praça Maria Aragão, e há uma grande massa que se reúne ali para participar. Existem pastores que vão para lá pregar e pregam. E dentro desse contexto que você falou do louvor, ali existem pessoas em torno que estão ouvindo, precisando de uma palavra e serão alcançadas pela palavra de Deus através do louvor. Porque, na verdade, o louvor nada mais é do que uma pregação cantada. Muito bem, é isso mesmo. Muito bem. É exatamente isso. Porque eu estava ouvindo, não sei onde foi que eu ouvi, foi hoje. Uma pastora falou assim que a pregação, que o louvor é mais importante do que a pregação. Não. É através do. Ela usou essa frase que o senhor está falando, porque o louvor é uma pregação cantada, né? É. Mas a importância, acho que ela quis destacar a importância do louvor, né? Alegra muito o coração de Deus os louvores, né? Deus habita no meio dos louvores, não é isso, pastor? Pastor Nélio, eu quero lhe agradecer, a gente está com 1 hora de live, esse bate-papo é muito bom, porque assim, a gente, embora eu tenha 5 anos de convertida, gente, para vocês que vão ver essa live depois, eu tenho 5 anos de convertida, mas assim, é um caminho que, para quem está quem aceita Jesus, é um caminho recente, é como se você fosse um bebê na fé. Entendeu? Porque é uma caminhada muito longa, muito extensa, né, de aprendizado, você tem que se dedicar muito mesmo. Então, assim, vai ter convidados que vão vir aqui, vão fazer como o pastor Nélio Rosé, assim, 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 a gente está aqui para aprender. É por isso que eu trago pessoas quero trazer pessoas assim como o pastor Nélio, que tem um conhecimento muito extenso sobre cristologia, sobre, enfim, toda a palavra de Deus e fora também, né? Porque o crente, ele não é só crente dentro de sua religião, né? Ele tem que ser crente fora também, né? Para dar o exemplo e tudo mais. Então, é muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar meu humilde convite de estar aqui, viu, pastor? Bem, Rose, eu que agradeço e fique à vontade, sempre que precisar, estaremos disponíveis, tá? Se você precisar de algum pastor de confiança para participar de outras lives, eu posso indicar muitos que eu conheço também, pessoas de autoconfiança, né? Porque hoje, na verdade, infelizmente, tem muitos que se escondem atrás do livro da capa preta, mas, na verdade, não são pastores, né? É verdade. Pastor, faça suas considerações finais aí para a minha audiência, que essa live vai ficar gravada aqui. Eu quero agradecer a todos, os Lodovicenses, aos amigos, os irmãos, os pastores que participaram, os irmãos aí que colocaram suas opiniões. Eu quero deixar aqui uma frase muito importante que eu sempre digo lá na igreja. Desista de tudo, menos de Deus. Glória a Deus. Maravilha.
Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print, tá, pastor Nélio? Pronto, fiz. Tchau, gente. A paz do Senhor a todos. Um abraço.